Filipinho e José Boto unem forças para poder contratar João Félix. Departamento médico do Flamengo cheio novamente. Não é possível, meu Deus do céu. O que está acontecendo? Meus amigos, preparação para enfrentar o Central Córdoba acabou hoje e o Flamengo está focado para vencer. E tem 3 desfalques pontuais. Estou chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que está de cantinho que taca o dedo no like e se inscreva, meu filho, porque um flamenguista de verdade apoia o outro, simples assim. Clicou no like, se inscreveu, abençoado foi o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar do Central Córdoba amanhã e vai ficar bonito na Libertadores. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom, eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, o Rafinha, jogador do Barcelona de 28 anos, só na temporada lá na Liga dos Campeões, em 14 partidas fez 12 gols, deu 8 assistências, está jogando muito. Falou que tem desejo de jogar pro Flamengo, que seja por 6 meses, 1 ano, 2, mas ele tem vontade de jogar no Flamengo. Você acha que o Rafinha teria vaga no Flamengo? Você aceitaria o Rafinha jogando no Mengão? Comenta aí. Meus amigos, amanhã Flamengo e Central Córdoba voltam a se enfrentar novamente pela 4ª rodada aí da fase de grupos da Libertadores. Todo mundo sabe, não é novidade para ninguém. Flamengo tem que vencer, tem que somar pontos, pois o Central Córdoba é o líder da chave com 7 pontos. Depois vem a LDU com 5 e o Flamengo tem apenas 4 na 3ª posição. E aí tem o Deportivo Táchira com 0. É o time aí que não ganhou de ninguém, não somou nenhum ponto. Mas o Flamengo está numa situação que não é confortável. Se vencer amanhã, vai para 7 pontos. Fica empatado na pontuação com o Central Córdoba. Dependendo do resultado de LDU e Deportivo Táchira, o Flamengo pode até, quem sabe, ficar aí já na fase entre os dois aí, que são os dois que classificam para a próxima fase, né? Mas o Filipinho já vai ter 3 problemas aí. 3 desfalques pontuais. Departamento médico do Flamengo está cheio? Não. Isso aí foi só mesmo para fazer aquele sensacionalismo. A verdade é, no departamento médico agora, a gente tem apenas o Cebolinha, que sentiu a panturrilha no último jogo, fez exames e viu que a situação dele tem uma pequena lesão, então afastaram o jogador para que ele não tenha uma evolução dessa lesão e venha se contundir de forma pior, vá para um grau maior. Então o Flamengo escanteia ele por enquanto, deixa ele no departamento médico. Mas o Matias Vinha, que estava no departamento médico, já saiu treinando com bola. Deve voltar o mês que vem a fazer uma partida pelo nosso Mengão. Baita notícia, hein? E o Gonçalo Prata também está cortado dessa partida. É um dos 3. Sente lá, ele tem um edema ósseo na coxa esquerda, que está atrapalhando ele jogar, porque de vez em quando ele sente dores. Esse edema é lesão? Pelos médicos não é considerado lesão. Mas para mim, eu acho que para você que é torcedor também deve considerar, porque o cara está desfalcando, vai ter que ficar afastado, então é uma lesão, nem que seja uma lesão bem pequena, mas é. Mas não joga amanhã, então tem esses 3 desfalques aí. Matias Vinha, já está desfalcando há muito tempo. Aí tem o Cebolinha, foi titular no último jogo, jogou até razoável, na derrota para o Cruzeiro. E o Plata, que agora também será um desfalque mais uma vez, né? Então o Flamengo convivendo com essas perdas aí. E vamos ver o que dá aí, né? Porque o Flamengo tem, ainda assim, muito jogador qualificado, tem a obrigação de ganhar e tem a necessidade de ganhar. E olha que a gente perdeu em casa. Mas a verdade é que muita gente está contestando a nossa zaga e o Léo Pereira está sendo a bola da vez, hein? Porque nas 3 derrotas que o Felipe Luiz teve, em todas as 3 teve falha do Léo Pereira e que acabou resultando em pênalti. Então a situação é um pouco preocupante nesse sentido. Mas por um outro lado, acho que vai dar tudo certo. O Flamengo deve levar os seus principais jogadores, né? Vai poder contar com o Cebolinha, então deve colocar ou o Michael ou o Bruno Henrique para fazer aquela função. E também, né, no caso do Plata, que já vai ter entrado no segundo tempo, aí tem um Luiz Araújo que faz a mesma função, coisa e tal. Então o Flamengo está bem respaldado de jogadores. Um ponto positivo aí, o Varela também tinha sentido o pé após levar um pisão no último jogo. Tá bem e vai pro jogo 100% normalmente. Mas agora vamos ao que interessa. Mercado da bola do Flamengo no meio do ano promete ser muito mais agitado do que foi em janeiro.
E a hora que tá chegando o Jorginho é cravado por todo mundo jogador do Flamengo. Mas já assinou? Não assinou. Só quando assina é jogador. Mas tudo tá indicando que o cara tá no Flamengo. Só se acontecer algo muito grande aí. Tem gente, como o jornalista Mauro César Pereira, que afirma que times da Arábia vão fazer contato com o jogador, que o staff do jogador ainda aguarda uma investida de time das Arábias, lá das Arábias. Mas aí o que acontece? Os árabes ainda não sinalizaram se vão fazer ou não. Porque tem o Neon, que é um time aí que está sendo montado, coisa e tal, e quer ter visibilidade mundial, atrair pessoas para a cidade, que é uma cidade que foi criada agora, há alguns anos, gastaram trilhões com essa cidade, coisa e tal. Segundo o Mauro César Pereira, eles devem fazer uma investida no Jorginho. É o que acredita o staff do Jorginho. Não há ninguém até agora sondando, mas o Mauro Pereira acredita que mais para frente vai ter. Mas o que se sabe até então, que Jorginho ligou para o José Boto, confirmando a sua chegada no Flamengo. O Flamengo já prepara tudo, já está preparando a camisa, a numeração, a publicidade para divulgar, para anunciar o jogador, quer anunciar para todo mundo que vai ser uma contratação midiática. Então tem tudo isso aí. E quem surgiu de última hora aí foi o Vene Casagrande, que trouxe a informação que João Félix estava na mira do Flamengo. Aí eu cheguei a fazer um vídeo e falei, acho que isso aí é cortina de fumaça. Muita gente está acreditando que é cortina de fumaça. Só que, querendo ou não, as coisas estão evoluindo. Pelo menos lá na Europa, as pessoas lá, os principais portais e jornais, já começam a dar essa notícia de que realmente o Flamengo estaria estudando a contratação de João Félix. Qual que é a situação do João Félix hoje? 25 anos, meio campista habilidoso, muita qualidade, perfil que o Felipe Luiz deseja para estar hoje jogando no meio de campo do Flamengo. Poderia substituir o De Arrascaeta, poderia jogar um pouco mais atrás recuado, poderia jogar na função do Gerson, uma espécie de coringa para o meio de campo. E é o que o Flamengo quer. Jogadores que possam jogar em mais de uma posição, consigam ser ofensivo, defensivo e ainda cadenciar o jogo. Ele faz tudo isso. Só que o cara está numa fase já há um bom tempo. Está emprestado. Ele é jogador do Chelsea. O Chelsea pagou mais de 100 milhões de euros por ele. Aliás, o Chelsea pagou mais de 55 milhões de euros pelo jogador. Quando ele saiu a primeira vez, que foi isso aí. E agora eles querem no mínimo 50 para estar negociando o jogador. Só que eles emprestaram para o Milan, pagando aí quase 80% do salário do jogador, que é de 10 milhões e meio de reais. Se for trazer para euros aí, dá 1 milhão quebrado. Mas já colocando em reais para ficar mais fácil aqui para a gente entender que a nossa moeda é real, então tem que falar em reais. 10 milhões e meio. O Arsenal paga 8 milhões e meio por mês. Ele está emprestado ao Milan, que paga 2 milhões. O Flamengo acredita que se eles emprestarem o jogador ao Flamengo, o Flamengo também possa pagar esse salário, eles pagam o restante. É interessante para o Chelsea pelo seguinte: se o jogador ficar lá, eles vão ter que pagar esse salário integral. Aí tem os pontos chaves e os pontos contra. O que acontece? O jogador hoje já foi contactado pelo Flamengo. Ele falou que não tinha interesse. Mas muita gente falou que ele está deixando o Flamengo como segunda opção. Por quê? Porque ele não quer sair do futebol lá da Europa. Ele quer estar ali, que ali é o foco. Onde estão os melhores jogadores é na Europa. O futebol brasileiro é o melhor. Por muito tempo foi o melhor do mundo. Esse ano o melhor jogador do mundo é brasileiro. Então o futebol do Brasil é o melhor. Só que os nossos melhores jogadores estão onde? Na Europa. Então a Europa é a potência do futebol. Todo mundo sabe disso, não é novidade para ninguém. Com isso, ele quer ficar lá no meio. Quem não quer ficar? Ainda mais com 25 anos. Só que nenhum time lá se interessa mais por ele, como tempos atrás. Dizem que o Benfica vai fazer uma proposta, mas ainda não fez. E aí o que está acontecendo? O José Boto tem um trunfo para tentar a contratação desse jogador. Primeiro que ele já conhece o jogador de algum tempo aí, que ele rodou vários times lá como dirigente, como scout, coisa e tal, e conhece o jogador. Então ele conhece o jogador desde o início da carreira. Ponto positivo. Outro ponto positivo é português, assim como o João Félix. Então 2 pontos positivos. Terceiro ponto positivo, no começo da carreira dele ali, do João Félix, ele teve contato com o Felipe Luiz, quando o Felipe Luiz ainda era jogador lá na Europa. Então ele já tem um grau de amizade. Então o José Boto tem esse trunfo, de conhecer o jogador e de ter o Felipe Luiz, que já teve muitos contatos com o jogador. Então os dois vão se unir, vão aí fazer uma espécie de reunião online para tentar viabilizar essa contratação e convencer o jogador a vir morar no Brasil, a disputar Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Super Mundial.
Se ele for para um outro time lá, vamos supor aí, não vá para o Benfica, vai para um outro time de segundo escalão, ele vai competir em algumas competições só por competir. Até no Benfica mesmo, provável que vai competir a maioria das competições só por competir. No Flamengo ele tem chance de ser campeão. Então isso é mais visibilidade do que ele vai ter lá, com certeza. Estando no Flamengo, vai ter visibilidade para ir para a seleção novamente, Portugal. Então as coisas começam a se encaminhar a favor do Flamengo. O que está pegando é o alto salário, mas se for por empréstimo, o Flamengo consegue pagar. Só que o Chelsea deseja também, pode até emprestar o jogador, mas a princípio quer vender. E para vender, quanto que seria? Eles querem 50 milhões de euros. Eles investiram 55, querem 50. O Flamengo, dizem que ele, segundo vem a Casagrande, o Flamengo sinalizaria uma proposta de 25 milhões de euros, que é muito dinheiro para o Flamengo, que até agora o Flamengo não contratou ninguém nesse valor, e o mais caro tinha sido o Alcaraz por 20 milhões de euros. Então o Flamengo sinaliza pagar 25 milhões de euros, só que o Chelsea já disse que não quer. Mais ou menos o que acontece com o Wesley. Para começar as conversas com o Wesley, o Flamengo quer 35 milhões de euros para vender por mais. Eles querem 50, com a possibilidade de ter um valor ainda maior. Só que a verdade é, na Inglaterra não tem mais mercado. O Chelsea quer se livrar do jogador de qualquer forma, não quer reaproveitar o jogador. O Milan, que está com ele por empréstimo, não quer o jogador. Por que eles não querem o jogador? Porque o jogador tem um extra-campo que não é bom para eles não gostam do perfil do jogador. Então quando chega em campo, ele não rende. No Brasil ele pode render? Hoje no futebol brasileiro, a realidade já mudou um pouco. Muitos jogadores bons voltaram para o Brasil, o futebol brasileiro está forte. Então o cara para chegar aqui e deslanchar, ele tem que se dedicar, tem que concentrar, tem que treinar forte, coisa que ele não está fazendo nesses outros times lá fora. Será que ele faria isso aqui? Então, a possibilidade do Flamengo contratar esse jogador é real. Eu desconfiei a princípio, mas é real. Parecia uma cortina de fumaça para encobrir a última derrota contra o Cruzeiro, mas a possibilidade é real. O José Boto conhece o jogador, o Filipe Luiz conhece o jogador. O Flamengo tem disposição de pagar um bom valor salarial para ele e as coisas podem caminhar positivamente. Lembrando que o Flamengo vai pagar 13 milhões de euros em 3 anos de contrato para o Jorginho. Então, ou seja, o Flamengo tem 13 para pagar por ele e não pode pagar pelo empréstimo João Félix. Só que vale a pena o João Félix? É o X da questão. Vale a pena? Muita gente crava que sim, acreditando que porque o cara é do futebol europeu que vai chegar aqui e vai arrebentar. Eu já discordo um pouco, porque se você parar para pensar, quase todos os times brasileiros hoje tem um ou dois jogadores que tiveram uma passagem pela Europa ou jogaram alguns anos. O Flamengo mesmo está cheio de jogador. Varela jogou muitos anos na Europa. Pulgar jogou na Europa. Pedro jogou na Europa. Pedro foi mais uma passagem, mas jogou. Filipe Luiz, que é ex-jogador, agora é ex-jogador técnico, jogou lá quantos anos? Danilo, fez a carreira dele inteira lá. O Jorginho está chegando, carreira inteira dele lá. Alexandro, mesma coisa. O Flamengo tem muito jogador de nível europeu. O Prata passou pela Europa, Michael, o Cebolinha, do próprio Benfica, Luiz Araújo, não passou pela Europa, mas jogou nos Estados Unidos. Então tem muito jogador no Flamengo com carreira internacional grande e forte, e nos outros times também. Então o cara para chegar, só porque ele é da Europa, chegar e deslanchar dentro do time do Flamengo, eu acho que se ele chegar, vai ser uma aposta de muito alto risco. Eu acredito que ele vai chegar já arrebentando. A você acredita que vale a pena contratar esse jogador a qualquer custo? A verdade é que o nosso Mengão vai insistir e vai tentar a contratação dele aí. Mas aí, o que vocês têm a falar? Vale a pena ou não? E olha aqui os números dele aqui, ó. Na Liga dos Campeões, como eu falei, 14 partidas, 12 gols, 8 assistências. Na La Liga, a da Espanha, 32 partidas, 16 gols e 9 assistências. Supercopa Espanhola. São 2 partidas, ele fez 2 gols e deu uma assistência. E no troféu João Gamper, ele teve uma partida, não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência. Na Liga Europeia, fez 2 partidas, 1 gol e uma assistência. Mas depois de 2021 para cá, é que ele sumiu. Que antes ele arrebentava. Antes o cara era bom demais. Todo mundo achava que seria o novo Messi. Mas depois disso,
ele caiu de produção e sumiu. Vale a pena apostar em João Félix? Você acha que o Flamengo deve fazer essa contratação? Comenta aí. Então é isso aí, o Flamengo preparado já para enfrentar o Central Córdoba e correndo atrás aí para se garantir no mercado da bola com os melhores jogadores. O Flamengo que deve fazer até 4 contratações, até 5, né? Porque o Jorginho já está contratado praticamente. Então, além do Jorginho, mais 4. Então, baitas notícias, merece seu like, taca o dedo no like e se inscreva. Abençoado Flá, aqui mais Flamengo. Tamo juntão e fui. Valeu, amigo.